Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o luto nesse contexto de final do ano. Não sei se vocês percebem, para quem é psicólogo e trabalha especificamente com essa demanda, que o nosso trabalho se intensifica nessa fase do ano. E por quê? Eu costumo dizer que esses são os 2 meses, talvez, de maior intensidade do meu trabalho, que eu, inclusive, reorganizo minha agenda, abro novos horários. Muitas vezes tem pacientes que já finalizaram o processo comigo e que retornam nesse período. E que muitas vezes a gente não para refletir o porquê. Por que que isso acontece? O que que mobiliza aí nessa experiência de luto para fazer essa intensidade, para provocar esse aumento a nível de cuidado? Muitas vezes são pessoas que buscam esse suporte, que passaram por uma perda em fevereiro, em março, e que chega agora, esse período, novembro, vem buscar suporte. A gente fala do luto, eu acho que um pouco da premissa básica é sempre importante. A gente sabe que é um desafio, muitas pessoas não têm acesso ao conteúdo, ao estudo sobre essa temática. Então, a gente tem uma visão muitas vezes linear dessa experiência, né? Até na perspectiva das 5 fases do luto. Mas o que é o luto? O luto é um processo complexo, ele é multidimensional, ele é multifatorial, ou seja, se expressa de várias maneiras e é influenciado por diversos fatores, né? Por diversos aspectos ali nessa experiência. Então, como premissa básica, a gente precisa entender que o luto ele é dinâmico e que ele envolve movimento. Ou seja, tem dias que são mais fáceis, dias que são mais difíceis. Muitas vezes a pessoa ela vai estar reconstruindo essa vida. Luto é uma adaptação a uma nova realidade. E no meio desse processo passa por algum momento mais desafiador. Às vezes dá sim alguns passos para, né, ao invés de caminhar para frente, para um pouquinho, precisa caminhar para os lados, precisa dar um passo para trás, porque vem diversas reações. E o que que acontece nesse final de ano? A gente já começa com novembro aí, com finados. Então chega o dia de finados, chega a questão de homenagear aquela pessoa, dos nossos rituais culturais, que muitas vezes trazem, né, alimentam ali uma nostalgia, a visita ao cemitério, as flores, as celebrações religiosas. Então muitas vezes isso já movimenta mais o enlutado para vivenciar essa perda e as reações diante da perda. E a gente segue com um final de ano que envolve festa, muita celebração, muitos encontros, família reunida, Natal, Ano Novo. Tudo isso pode destacar ainda mais a ausência daquela pessoa que morreu. E isso pode sim gerar na pessoa que vivencia o luto um sofrimento intensificado. Sem contar que vem toda aquela reflexão, né, como é que foi o ano que passou, o que que eu fiz, o que que eu construí, como eu vivenciei esse ano, e o que que eu quero para o ano que vem. Já começa, né, a gente só vê aí um monte de propaganda de agenda, de planner, de metas. No ano que vem eu vou fazer isso e aquilo, eu vou mudar os hábitos, eu vou, alcançar tal sonho, tal objetivo, enfim. Tudo isso para quem está mobilizado ou frágil diante de uma perda significativa, pode gerar uma repercussão muito grande. E o que que nos ajuda a compreender? Eu acho que pensando aqui em nós psicólogos, a gente precisa entender esse movimento do luto. Então, um dos modelos mais contemporâneos para compreender essa experiência é o modelo do processo dual. O que é o modelo do processo dual? Tentando resumir aqui num vídeo para que vocês possam aprofundar e compreender melhor depois, né, estudando mesmo essa temática. Mas o modelo do processo dual, ele fala da vivência do luto diante de dois estressores. Então, a gente tem de um lado a vivência da perda e a gente tem do outro lado a vivência da restauração, ou seja, eu vivencio a perda ali, a saudade, lidar com os pertences, participar desses rituais que eu citei aqui de finados, por exemplo, lidar com a ausência, modificar ali essa rotina. Então, tudo isso é vivenciar a perda, é lidar ali com a dor da ausência. Em contrapartida, a gente tem de um outro lado a restauração, que é um movimento para a vida. Luto é uma reação a uma perda. Quando a gente perde alguém que a gente ama ou algo que é significativo na nossa vida, a gente precisa se adaptar a uma nova realidade. A vida muda de alguma maneira. Então, se você perde alguém que é ali da sua rotina, que divide a vida com você, provavelmente você vai
precisar desenvolver novos papéis. Coisas que você não resolvia, você vai precisar resolver. Atividades que você fazia em casa, que você não fazia em casa, você vai precisar fazer. Os encontros sociais, enfim, a vida toda que se transforma a nível de passado, presente e futuro. Projetos para o próximo ano. Então, a gente tinha como projeto, sei lá, viajar, mudar de apartamento, trocar o carro, começar um novo curso, enfim, eu tinha planos e projetos nesta vida com essa pessoa. Quando essa pessoa morre, tudo isso precisa ser adaptado. Então, esse movimento para a vida de reconstrução, de papéis, de rotina, de habilidades, tudo isso traz esse outro lado, que é o lado da restauração. E o que que acontece? Assim, esses autores trazem essa perspectiva de uma oscilação. Então, eu vivencio a perda, mas eu também me movo para a vida. E é assim que acontece a vivência do luto. A gente fala de uma oscilação que tem uma função regulatória. Neste processo de vivenciar a perda e me mover para a vida, eu consigo mergulhar aí na vivência do luto, em elaborar, em construir sentido e significado, em me entender como uma nova pessoa dentro dessa realidade. E tudo isso vai ajudando a integrar o luto na vida, né? A entender que vida nova é essa. Então, essa oscilação, ela não é linear, tá? Não é um desenho bonitinho que eu vou para um lado, depois vou para o outro, vou para um lado, depois vou para o outro. É mais uma espiral e confusa. Muitas vezes a gente está mais voltado para a perda, em outros momentos a gente está mais voltado para a restauração, e tudo bem. O nosso trabalho ali de avaliação clínica e de intervenção é entender esse movimento e como eu posso ajudar. Então, se o paciente ele está todo aqui na perda, eu preciso de alguma maneira facilitar esse movimento para que ele venha um pouquinho para a restauração. Se eu também encontro um paciente que está todo na restauração, vivendo uma vida sem entrar em contato com a perda, eu muitas vezes preciso facilitar esse contato com a perda. Então, resumidamente, né, essa é a proposta desse modelo teórico. E ele nos ajuda muito a compreender o luto nesse final de ano, nesse movimento aí com datas significativas. Porque o que que uma data significativa ela pode promover? Que também não é uma regra, não significa que vai acontecer com todo mundo, mas é muito comum a gente observar. Uma data significativa move a pessoa para o polo da perda. Porque é isso, eu vou viver o Natal pela primeira vez após um divórcio. A família está separada, as crianças vão ficar com quem? Como é que vai ser o ritual, sei lá, de Papai Noel, de presente? Rituais que eram construídos ali em família, mas após uma separação precisa de uma adaptação. Então, há ali uma dor de entrar em contato com o que era vivenciado, com momentos que eram felizes, que tinham um sentido, um significado. Quando a gente fala da morte, como é que vai ser esse Natal sem a presença dessa pessoa? Por exemplo, o Natal em família, a reunião familiar era na casa dela. Como é que a gente vai adaptar? Ou eu costumava sempre passar o Réveillon fazendo. Ixi, gente, são tantos rituais de Réveillon, mas sei lá, pensando aqui, é muito da praia, de pular sete ondinhas, de viajar, de utilizar várias, né? Normalmente tem várias superstições aí nesse final de ano, mas tinha um costume, tinha uma tradição. Vivenciar isso com a ausência dessa pessoa faz evidenciar esse buraco. Então eu sinto a falta, eu lembro de como acontecia. Isso dói, muitas vezes emoções que estavam mais acomodadas, que estavam reguladas, elas voltam e às vezes voltam com avalanche, como uma avalanche, com uma intensidade muito significativa. E isso pode desregular muitas pessoas que vivenciam luto. Então, é um processo que é natural, a gente observa, é um movimento comum na vivência do luto. E qual é o meu papel, eu enquanto psicóloga? Antes de qualquer coisa, eu preciso identificar. Eu preciso entender que o luto é complexo, que é movimento e entender que faz parte. Porque o que que acontece? Muitas vezes o próprio psicólogo fica inseguro e inquieto, porque, poxa, mas o meu paciente estava avançando, estava evoluindo, ele já tinha voltado ao trabalho, ele tinha feito várias coisas aí nessa nova vida e parece que agora ele regrediu completamente. Então, traz essa perspectiva de regressão. Eu já tinha avançado na construção dessa nova vida. Como é que agora eu volto para essas emoções que eram lá do momento da morte, daquele luto agudo?
Então traz esse sentimento aí de regressão. Então eu primeiro preciso identificar o movimento, eu preciso reconhecer que faz parte do processo, e é isso, o modelo do processo dual nos ajuda muito a compreender essa experiência. E a partir daí eu vou validar, né, construir um espaço seguro para que essa pessoa entenda que faz parte, que tudo bem, não está errado, não é um problema, ela não está doente, e eu vou ajudá-la a acolher essas emoções e essas reações, né. De que forma? Aí é muito singular. É muitas vezes ajudar essa pessoa na tomada de decisões, então eu vou ou não vou participar dos rituais, eu quero ou não quero ir para o Natal em família, eu quero ou não quero viajar. Se eu for manter o ritual, eu vou manter de que maneira? Qual é a forma que faz sentido para mim? Nesse momento. Ou eu não quero participar, eu preciso ficar sozinho, eu preciso refletir, eu preciso chorar. Então, muitas vezes, o nosso papel ali é de validar, acolher e ajudar a pessoa enlutada a lidar com essa data significativa, com esse final de ano que muitas vezes vem, né, como uma avalanche, a manejar e a regular todas essas emoções. Faz sentido aí? Vocês acompanham casos nesse nessa ai, como é? Vocês acompanham caso nesse movimento? Vocês têm escutado isso, têm lidado com isso na prática clínica? Me conta aqui nos comentários e lembra também de curtir e compartilhar com quem, precisa também conhecer e desmistificar um pouco mais esse suporte ao luto.